Bom, pessoal, boa noite. É um grande prazer estar com todos vocês no nosso evento TI Integradas. Já se tornou aí para nós intensivistas, para que todos entendam, um evento semanal de atualização científica com vários palestrantes de renome nacional e internacional. Então, boa noite a todos. Tá, meu nome é Marcelo Maia, estamos com o Ederlon, Fernando, Ciro, Vivi e todo o staff aí que faz parte do TI Integradas. No nosso episódio de hoje, nós vamos ter o prazer de estar com o Dr. Jorge Ibrahim Salu. O Dr. Jorge é médico intensivista pela MIB, ele é o nosso atual editor-chefe da Critical Care Science. Ele tem mestrado e doutorado, pode até me corrigir, Jorge, se eu estiver errado, pela UFRJ, é investigador do Instituto Dor de Ensino e Pesquisa, faz parte também como membro do BRICNET, o Instituto também de Pesquisas no país. O Dr. Jorge hoje vai falar para nós um assunto bastante importante e que permeia a vida de todo intensivista. A maior chegada nas terapias intensivas são de quadros infecciosos, sepse e, por consequente, quadros de pneumonia. Então, esse assunto é um assunto bastante empolgante. O Jorge, com certeza, vai trazer para nós um engrandecimento nessa palestra dele. Então, o assunto hoje é pneumonias adquiridas na comunidade, pneumonias graves, né, que é o foco nosso, aí, nós como intensivistas. Jorge, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, em nome de todos. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Derlon, Ciro, Fernando, Vivi. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar com vocês aqui. É, e especialmente falar desse tema, né? É um tema que eu tenho um, um apego, assim, um carinho grande, né? Foi um tema que eu, há mais de 20 anos, trabalhei na minha tese de mestrado, na tese de doutorado, foi com esse tema. E eu botei de uma forma provocativa no título se a pneumonia adquirida na comunidade que vai para a UTI no Brasil é uma doença negligenciada, né? Isso porque a gente olha essa doença com recortes diferentes, né? O intensivista fala mais de sepse do que de pneumonia adquirida na comunidade. O pneumologista olha a pneumonia adquirida na comunidade sob a ótica do paciente hospitalizado e do paciente ambulatorial, menos da terapia intensiva. O infectologista está preocupado com as questões etiológicas e microbiologia e a utilização dos antibióticos. E o paciente como um todo, na minha opinião, ele fica um pouco no limbo e isso gera um certo descompasso entre a importância da doença e o conhecimento vigente dessa condição, né? E eu vou tentar convencer vocês aí nos próximos minutos que isso é verdade e de que tem muita coisa que a gente acha que sabe e não sabe. Tem muitos dados novos que eu vou mostrar aqui para vocês que eu acho que colocam um pouquinho de luz no tema, mas tem muito mais perguntas do que respostas e a gente vai poder seguir para isso na parte do debate depois. Então, eu acho que a gente primeiro sempre deve se questionar, né? O que a gente sabe de fato sobre pneumonia adquirida na comunidade na terapia intensiva, né? Quando a gente pensa sobre isso, ah, me vem à cabeça que a gente entende razoavelmente, ou a gente acha que entende razoavelmente, aspectos ligados aos critérios diagnósticos, a recomendações baseadas em evidência para o manejo, que vai desde o screening e diagnóstico etiológico, os tratamentos empíricos, e bastante informação de patogênese vindo de estudos na literatura. Isso aqui é uma ilustração de um artigo publicado no JAMA na semana passada sobre o tema, uma revisão muito completa, interessante, como sempre, sobre esse tema específico, mas não sobre as pneumonias graves, mas pneumonia adquirida da comunidade como um todo. E, sem dúvida, a gente precisa avançar no conhecimento fisiopatológico e da patogênese para que a gente possa entender melhor a história natural de doença, a evolução e aonde estão os alvos para as melhores intervenções, seja do ponto de vista diagnóstico e terapêutico. Mas, fundamentalmente, a gente precisa entender melhor alguns outros aspectos, sobretudo no que se refere à nossa realidade local brasileira, né? Quando a gente olha os guidelines que foram publicados de pneumonia adquirida na comunidade grave, que é um guideline extenso e muito bem elaborado por 4 sociedades científicas: Sociedade Europeia de Doenças Respiratórias, de Terapia Intensiva, de Microbiologia e Doenças Infecciosas e a Associação Latino-Americana de Doenças do Tórax.
a gente vê que esse guideline, que tem 8 recomendações amplas sobre manejo, ele baseia essas recomendações em 115 referências, das quais só 6 têm os estudos realizados completamente ou parcialmente, ou seja, incluindo parcialmente pacientes de países de renda baixa e renda média. Isso faz a gente se perguntar se essas recomendações de fato têm uma aplicabilidade ou se a aplicação dessas recomendações se traduz no mesmo benefício que representado nos outros 109 estudos realizados em países de alta renda que têm geografias, clima, etiologia, uso de antibióticos, aspectos ligados à multiresistência e, sobretudo, sistemas de saúde muito diferentes do nosso. Então, antes de entender mais sobre fisiopatologia, patogênese, talvez a gente tenha que entender o que está mais à mão. E eu vou começar falando um pouquinho sobre epidemiologia de pneumonia adquirida na comunidade grave no Brasil, usando como fonte nosso UTIs brasileiro, o Registro Nacional de UTIs no Brasil, que é muito rico, hoje tem quase 50% dos leitos de terapia intensiva, e aqui dados do ano 2024, a gente vê que infecção em sepsis, como o Marcelo Maia falou bem nessa abertura, representam aí quase um terço de todas as causas de internação na terapia intensiva. Evidentemente, isso representa infecções de todas as origens e etiologias, né, de todos os sítios, inclusive infecções, sejam elas adquiridas na comunidade ou infecções nosocomiais. Mas é interessante a gente saber que desses 30%, um terço mais ou menos é de pneumonias adquiridas na comunidade. Então, como causa individual, é a mais importante causa individual de internação em terapia intensiva nas unidades de terapia intensiva brasileiras hoje. A questão é que a gente sempre se pega em alguns vieses e a gente utiliza alguns atalhos, né? Então, quando cognitivamente a gente pensa, né, pneumonia adquirida na comunidade, a gente pensa nisso aqui, né? A gente pensa naquele paciente grave, com SARA grave, com disfunção orgânica múltipla, que fez ECMO, que tinha 29 anos e teve uma pneumonia pneumocócica, com bacteriemia pneumocócica e ficou internado um tempão e teve alta da terapia intensiva porque foi super bem cuidado pelos intensivistas. Mas o que a gente vê na terapia intensiva é esse paciente. É o paciente idoso, com baixa reserva funcional, fragilidade, precisando de oxigênio terapia. Esse paciente é mais representativo do nosso universo de pacientes com pneumonia adquirida na comunidade do que esse paciente no Brasil. Isso é importante a gente entender porque isso deveria, pelo menos, nortear não só a nossa organização, mas as nossas prioridades em relação à implementação de processos de cuidado para essa população de pacientes. E o que a gente sabe, então, dessa epidemiologia? Então, utilizando dados do TIS brasileiros, do ano 2023, ano completo, só como diagnóstico primário, ou seja, eu não estou contando aqui pacientes com diagnóstico secundário foi um CAP, isso aqui aumentaria aí talvez mais uns 30% essa amostra, ou seja, iria para uns 60 mil pacientes, né, ou 50 mil pacientes, perdão. É, mas o que a gente vê aqui, na verdade, é que 45.617 pacientes internados como causa primária de internação, CAP grave na terapia intensiva. E a gente vê que, de fato, eles não são os pacientes jovens, né? A mediana de idade é de 65 anos desses pacientes. Eles têm disfunções orgânicas, sim, mas o baseline deles de disfunção orgânica não é muito alto, um sofre em torno de 3. 3% só utiliza terapia de substituição renal, mas aproximadamente 25% dos pacientes ventilados. E é importante a gente ver que a despeito dos avanços que a gente sabe do manejo desses pacientes, eles ficam aí, em média, 8 dias internados no hospital, mas têm uma mortalidade alta, 22% de mortalidade na UTI, 27% de mortalidade hospitalar. Quando a gente olha só a população dos pacientes ventilados, isso é ainda mais preocupante, porque essa mortalidade está na casa dos 51%, pelo menos referente ao ano 2023, então já fora de pandemia, fora de todos esses aspectos. Então, muito importante a gente conseguir olhar isso para entender, ter um olhar mais específico sobre esses pacientes. E aí, obviamente, esse é um olhar de longe, né? A gente está olhando, é claro que é extremamente rico a gente poder olhar a informação de uma base de dados tão grande que representa efetivamente a terapia intensiva brasileira, mas é mais importante se a gente conseguir colocar uma lupa nisso e olhar mais de perto para entender melhor quem de fato é essa população de pacientes.
Um ponto que é importante a gente pensar antes disso, e vocês vão entender por que eu estou mostrando esse slide na sequência, é que quando a gente olha dados como, por exemplo, os dados do Global Burden of Disease, aqui o dado publicado mais recentemente no Lancet, o que a gente vê efetivamente, e aqui é um código de cores, onde, na verdade, o dado menor é o roxo, né, e azul e verde, etc., e o maior o vermelho, esse vermelho bem escuro. A gente está vendo aqui em cima a incidência de infecções do trato respiratório inferior, então, basicamente, na sua maioria, pneumonia adquirida na comunidade, e aqui a mortalidade. E como vocês veem, né, se a gente cortasse isso aqui na linha do Equador, né, já fazia diferença, mas sobretudo quando a gente olha o chamado norte global, a gente vê que os países de alta renda, eles têm relativamente baixa incidência, com muito baixa mortalidade, e a gente tem os países de renda menor, incluindo o Brasil, um país de média renda, mas da parte alta da média renda, que tem um status intermediário, mas com uma incidência que é elevada e com uma mortalidade que também, consequentemente, é elevada na sua população de forma geral, aqui considerando adultos e crianças, né? Então, esse slide mostra para a gente o peso e a importância de pneumonia adquirida na comunidade, não só no nosso ambiente, mas nos países de renda baixa e média de forma geral. E aí, quando a gente vai olhar como isso se traduz no conhecimento gerado, a gente entende por que que a gente tem tão pouca informação sobre esse perfil de pacientes, a despeito de ser uma doença tão prevalente que tem um peso tão grande no sistema de saúde e na mortalidade. Esses dados são dados preliminares. A Melissa Petrovski, que é intensivista aqui do Rio de Janeiro, está trabalhando nesses dados, e esse, essa imagem foi cedida aqui por ela para a gente apresentar hoje. Ela está fazendo um trabalho hercúleo, onde ela mapeou, nessa revisão sistemática, mais de 17 mil estudos nos últimos 20 anos, olhando pacientes com pneumonia adquirida na comunidade em terapia intensiva, mas o interesse dela era tentar entender qual é a mortalidade desses pacientes nesses países de renda baixa e renda média. E aí, desses 17 mil, depois de múltiplos filtros aqui e uma revisão extensa, a gente fica com 51 estudos apenas nos últimos 20 anos. Então, quando eu brinquei com a história da doença negligenciada, é porque eu acho que existe não, a mesma desproporção que a gente vê, né, entre a importância da doença e o número de estudos, está entre, de fato, o número de publicações e o que a gente acha que sabe. A gente acha que sabe muito mais sobre essa doença, mas, de fato, tem poucas publicações no nosso meio nos últimos 20 anos que nos ajudem a entender melhor a epidemiologia dessa doença, a utilização de recursos, a etiologia e os desfechos para pacientes adultos internados em unidade de terapia intensiva. E isso fez com que a gente resolvesse, então, mergulhar mais fundo nisso, olhando um pouco os dados desses pacientes. Esse trabalho que tem uma lista de autores grande, mas também a autora principal é a Melissa Petrovski. A gente começou com uma base de dados grande, 44 hospitais, onde a gente mapeou 509 mil internações hospitalares entre 2018 e 2023. A gente seguiu todas essas internações hospitalares e foi filtrando esses pacientes, até que a gente chegou, no final, a uma base de dados de 10.357 pacientes com pneumonia adquirida na comunidade que precisaram de suporte ventilatório invasivo ou não invasivo durante a sua internação em terapia intensiva e que estavam ali internados por CAP como a causa primária de internação, ou seja, eles não vieram por outra razão, não vieram por CAP internado na enfermaria, depois complicaram e foram para a terapia intensiva, aqueles pacientes do acesso direto à terapia intensiva. A gente também dividiu essa coorte em dois grupos. Eu falei que era de 2018 a 2023, mas de propósito a gente tirou a pandemia aí do meio, seja porque na pandemia a gente sabe que a codificação de pneumonia ela ficou prejudicada e também porque haveria certamente uma confusão muito grande do que é Covid, o que isso representa dentro dessa amostra e o que seria CAP e não Covid. Então, a gente separou uma era pré-pandemia e pós-pandemia para poder também fazer análises comparativas, né? O que a gente viu nesse estudo de forma interessante é que quando a gente olha a população de pacientes com pneumonia adquirida na comunidade grave, lembre que aqui é uma população de são 44 hospitais, hospitais privados em várias regiões do país, né? A gente tem uma população de pacientes bem mais idosa até do que a gente vê usualmente quando a gente
quando a gente filtra para os mais graves, que são os ventilados. Ou seja, uma mediana de idade de 77 anos, pacientes muito idosos nessa terapia intensiva, bem mais alto do que a gente observa quando a gente olha o dado do Registro Nacional, mas de toda forma, a gente vê que aqui, na verdade, 66% dos pacientes têm mais de 70 anos, né, que internaram aqui nessas unidades de terapia intensiva por pneumonia de guia da comunidade. E é importante a gente olhar, então, com cuidado essa população, e vocês vão entender bem por quê, porque isso representa um perfil muito diferente do que aquele que está no nosso imaginário e do que aquele que está na literatura, que mostra as recomendações de como tratar essa população de pacientes. A gente sabe que essa população de pacientes, aqui eu estou olhando só os ventilados, são 2.616 pacientes de ventilação mecânica invasiva só. A gente sabe que essa população é muito grave, tem um peso grande de função orgânica, mas essa população tem uma grande carga de doença crônica com alteração de capacidade funcional importante antes da internação, né? Então, quando a gente olha para esses pacientes, 90% são pré-frágeis ou frágeis. 63% desses pacientes têm algum grau de redução de capacidade funcional ambulatorial prévia à sua internação. E aí, diferentemente dos pacientes gerais que estão no registro, quando a gente vê só esse recorte dos pacientes mais graves, né, 6% usa terapia de substituição renal já nas primeiras 24 horas, e 19% usa em algum momento durante a internação na terapia intensiva. 82% dos pacientes têm choque. É uma população muito diferente, mas é a população dos pacientes graves que a gente pensa da UTI. E aí, quando a gente vai ver a mortalidade desses pacientes, realmente a mortalidade deles é muito mais alta. Ela é próxima da mortalidade do registro, sim, que é 51%, né? Aqui a gente vê 49% de mortalidade nos pacientes sob ventilação mecânica, o que é coerente também com dados de um estudo recente que o autor sênior é o Alexandre Biasi, publicado no Critical Care Medicine, que mostra sobre SARA na América Latina que a mortalidade fica aí na casa dos 45%. Então, interessante a gente confrontar nossas percepções com os dados, né, e entender o perfil real desses pacientes e o peso que eles representam dentro do sistema de saúde. Mais do que isso, a gente pode tentar também entender quais aspectos estão ligados ao desfecho desses pacientes. E aqui a gente fez uma análise para todos os pacientes do estudo, os 10.570, que envolviam tanto os de ventilação mecânica invasiva quanto os pacientes de ventilação não invasiva. De forma interessante, aquele famoso paradoxo da obesidade aparece aqui como um fator protetor, mas o que a gente vê efetivamente de importante é que a mortalidade está associada, na verdade, aos pacientes mais idosos, os pacientes que têm pior capacidade funcional, os pacientes que usam corticosteroides cronicamente, os que têm doenças crônicas graves como TPOC, insuficiência cardíaca, câncer, e os pacientes que têm choque. Isso não é nenhuma surpresa, e obviamente também os que estão com ventilação invasiva. Porém, um dado interessante é que não há uma diferença significativa nos períodos que os pacientes são hospitalizados, ou seja, na verdade, a gente poderia imaginar que o fato de abrir mais leitos de terapia intensiva, o fato de ter aprendido muito com testagem e diagnóstico etiológico, desde point of care até o uso de painéis moleculares, etc., durante a pandemia, faria a gente evoluir o manejo desses pacientes, mas isso não aconteceu, pelo menos não se traduziu em redução de mortalidade no período pós-pandêmico, quando comparado com o período da pandemia. E aí, a gente ficou interessado em tentar entender o que acontece com os pacientes idosos, porque esses são os pacientes, não só a maioria da população dessa amostra, em que pese que é uma amostra bem específica do ponto de vista do recorte aí de sistema de saúde, etc., mas tentando entender um pouquinho, né, se a gente conseguia separar um pouquinho, através das características clínicas e da evolução, perfis distintos desses pacientes idosos. E aí esse trabalho que a Juliana Morales, que está aqui com a gente assistindo, é uma das pessoas que está capitaneando esse trabalho, junto com a Glória Martins, o Ismael Magalhães também, ela se fez essa pergunta se a doença crítica persistente, utilizando a definição utilizada pelos australianos, né, seria um fator que seria o divisor de águas do desfecho desses pacientes. E, de fato, o que a gente vê quando olha o acompanhamento, não só de curto prazo, mas também o acompanhamento de longo prazo, é que doença crítica persistente está associada a um aumento importante
do risco de morte desses pacientes em 6 meses, ou seja, a mortalidade na UTI, a mortalidade no hospital e a mortalidade em 6 meses desses pacientes parece estar associada a a capacidade de resolução cedo, dentro da primeira semana de terapia intensiva, das suas disfunções orgânicas e a alta da terapia intensiva precocemente. Aqueles pacientes que cronificam na terapia intensiva são os pacientes, sem nenhuma surpresa, mas é interessante a gente olhar em números e quantificar isso, que de fato têm piores desfechos de curto, médio prazo em segmentos de até 6 meses. Bem, e o que nossos achados, então, mostram para a gente entender melhor essa população? Talvez a gente possa entender que, olhando todos os pacientes com pneumonia adquirida na comunidade na terapia intensiva, existem, na verdade, talvez 3 grupos ou 3 clusters, né? Não necessariamente analisados da maneira correta do ponto de vista metodológico, que seria pelas análises de cluster, machine learning, etc. Mas aqui uma primeira análise, que é uma análise clínica dos dados, né? É, e eu dividiria isso nos pacientes jovens que têm uma alta gravidade de doença, então eles estão na terapia intensiva, usam muita ventilação não invasiva, alto fluxo, usam razoavelmente ventilação mecânica invasiva e têm uma mortalidade hospitalar muito baixa, né, nos níveis que fazem a gente olhar para aqueles dados da Austrália e Nova Zelândia, lá de 2014, que a gente ficou admirado quando saiu a publicação no JAMA, e falar que é mais ou menos parecido. Aí a gente olha os pacientes idosos e que são agudamente graves. E eu vou explicar um pouco mais isso. Esses pacientes são pacientes que têm alguma carga de disfunção orgânica moderada, com uso de ventilação mecânica moderada, e têm uma mortalidade intermediária, em torno de 20% de mortalidade. E a gente tem aqueles pacientes muito idosos, com grande carga de fragilidade, frequentemente comorbidades graves, incluindo demência, alterações cognitivas e neuropsiquiátricas antes da internação, que a gente sabe bem que são fatores de risco para internação prolongada, delírio e outros desenvolvimentos de complicação, e que tem um uso moderado também do suporte, mas que se traduz numa mortalidade hospitalar muito elevada e uma mortalidade extremamente alta quando a gente vai para os pacientes de ventilação mecânica invasiva. Isso faz a gente se perguntar se, para esses pacientes, a pneumonia de fato é uma complicação natural ou se ela é um evento terminal ligado à história natural de doença de pacientes idosos com alto índice de fragilidade. Isso baseado nos dados que a gente tem desses estudos. O que falta para a gente hoje é tentar identificar esses pacientes cedo. E aí eu não tenho o spoiler aqui ainda, né? A gente está trabalhando em análises de cluster, modelos de machine learning para tentar efetivamente clusterizar melhor essa população de pacientes e identificar eles precocemente. Porque a gente sabe que o SAPS, ele identifica a gravidade, mas ele não discrimina nesse aspecto a sobrevivência dos pacientes do ponto de vista individual e mesmo do ponto de vista de grupos que a gente consiga separar. Eu tenho paciente com SAPS alto aqui, eu tenho paciente com SAPS alto aqui, eu tenho paciente com SAPS alto aqui. Eu não consigo separar a trajetória de sobrevida desses pacientes. O CURB-65 e o PSI, scores específicos para pneumonia, também não fazem esse papel. O SOFA basal também não faz esse papel. O delta SOFA talvez faça parcialmente esse papel, mas a gente sabe que talvez esse segmento tenha que ser um pouquinho mais prolongado. E a gente sabe que ele perde um pouco esse efeito quando passa para além do 7º dia, que é onde aparece esse ponto de corte. Lembrando que a definição da doença crítica prolongada aqui são os pacientes que se mantêm necessitando de suporte na terapia intensiva por mais de 10 dias. Então, a gente não tem a resposta dos scores tradicionais e a gente está buscando isso através de novas análises oriundas desse estudo. Tendo entendido a epidemiologia, quais são, queria colocar aqui para vocês mais para a gente discutir depois do que propriamente para ensinar alguma coisa nova, quais são os desafios que a gente tem para melhorar os desfechos nos pacientes. Eu escolhi 3 que eu acho que são muito importantes e que estão parcialmente na mão dos intensivistas ou dos gestores hospitalares. O primeiro se refere à inequidade no acesso ao cuidado intensivo, os aspectos de público versus privado, aspectos, sobretudo, de triagem adequada que eu vou mostrar para vocês. Isso está intimamente ligado ao segundo, que é chegar rápido na terapia intensiva ou no cuidado intensivo, seja ele fora ou dentro da terapia intensiva, que é o grande desafio aí do Surviving Sepsis Campaign. Mas aqui
não sob a ótica da sepse, mas pensando no paciente com pneumonia adquirida na comunidade grave, porque esse paciente nem sempre se apresenta com sepse, mas sendo ele, muitas vezes, altamente vulnerável, por exemplo, à população idosa, ou às vezes não identificado propriamente quando é um paciente jovem que tem uma a disfunção única que é respiratória, ele pode ficar fora dessa rota da sepse, isso pode ter um preço muito alto. E o terceiro, melhorar os cuidados basais dentro da terapia intensiva. Como é que a gente melhora o nosso standard of care na terapia intensiva? Porque é isso que vai mudar o desfecho desses pacientes. Então, esse aqui vocês estão cansados de saber, inequidade no acesso, distribuição geográfica desigual, distribuição desigual entre público e privado, aspectos que são importantes porque a gente tem aí um quarto da população no sistema privado, onde estão 50% dos leitos, e 75% da população do sistema público, que tem 50% dos leitos. Então, isso é um problema muito importante, sem levar em conta a distribuição regional, aspectos específicos de fonte pagadora, que só aumentam a complexidade dessa matriz. Mas o que que isso causa que a gente vê como intensivista, né? Nesse trabalho aqui, que foi a tese de doutorado do Rodolfo Espinosa, intensivista aqui do Rio, a gente pegou 6 hospitais públicos do Rio de Janeiro e analisou um pouco mais de 800 pacientes com pneumonia adquirida na comunidade. O que a gente viu aqui nesse estudo foi, primeiro, os pacientes no sistema público são idosos, a mediana de idade era 67 anos, né? Os pacientes eram muito graves, usavam muita ventilação mecânica, mas um dos pontos importantes é que quase metade dos pacientes, ou perdão, mais da metade dos pacientes levavam mais do que 24 horas depois do diagnóstico, na emergência, para chegar até a terapia intensiva. Isso porque 55% tinha choque séptico, 60% dos pacientes estavam em ventilação mecânica. Então, existia um problema muito importante. Mas por que que isso é um problema, então, de triagem, né? E não um problema de fila ou qualquer coisa do gênero? Porque quando a gente olha as características que diferem entre esses pacientes, a gente vê que a idade não difere, a gente vê que a capacidade, as comorbidades não diferem, né? Ou seja, a priorização por potencial benefício, mesmo demência, né? 6% dos pacientes em cada grupo tinha demência, desnutrição, nada disso difere. O que difere é ter um pouquinho mais de paciente ventilado. Então, eu quero tirar aquele paciente da emergência mais rápido e levar, mesmo que ele tenha uma carga maior de comorbidade, eventualmente, etc. E isso é importante porque nesse estudo a gente mostrou que esse é um dos fatores mais fortes associados à mortalidade. Quase 2 vezes o aumento de risco de óbito hospitalar para os pacientes que ficavam mais de 24 horas esperando essa internação. Claro, a gente não pode modificar se ele está ventilado, se ele tem AIDS, se ele é desnutrido, se ele é idoso e se ele tem choque. Mas a gente pode modificar isso aqui. Então, esse é um ponto muito importante nessa avaliação desse estudo, em que pese o relativamente pequeno tamanho amostral. E a gente tem provas, né, de dados brasileiros, já de quase uma década, esse estudo aqui do Danilo Noritoni, Flávio, Otávio Ranzani, etc., que mostra que a mortalidade hospitalar dos pacientes com sepse grave e choque séptico, ela pode melhorar substancialmente quando se implementa bundles ligados ao Surviving Sepsis Campaign, de acordo com as recomendações da época, na emergência, coordenado de uma forma integrada com a terapia intensiva. E que isso se paga porque existe custo-efetividade, houve uma análise específica de custo-efetividade, mostrando que existe ganho, né, ou menos gasto de recurso financeiro, né, traduzido não só em dinheiro, mas também em utilização de dias de terapia intensiva, dias de hospital, quando se implementa de forma coordenada esse tipo de processo multifacetado de educação, treinamento, triagem e tratamento dos pacientes com sepsis na emergência, coordenado de uma forma única. Mas aí, uma vez que o paciente chegou na terapia intensiva, ele não pode ter uma pneumonia associada à ventilação mecânica como o segundo hit dele, né? Ele não deveria ter uma infecção por catéter precocemente ou um evento adverso grave, um tromboembolismo pulmonar por ausência de tromboprofilaxia. E nisso, os processos de cuidado, eles fazem a diferença. A gente já viu isso nesse estudo, no Orquestra, né? 78 UTIs, também já há quase uma década aí publicado, 60 mil pacientes nesse estudo, em que a gente mostrou efetivamente que quando você tem protocolos implementados pela equipe multiprofissional, que estão direcionados, seja ao tratamento das doenças de tempo dependente, seja às prevenções de complicações agudas graves na terapia intensiva, a gente tem forte associação com redução de mortalidade hospitalar de uma forma muito importante que poucas terapias farmacológicas têm nos estudos. Então, isso faz diferença para os nossos pacientes na terapia intensiva. E se é importante
a gente ter continuidade do cuidado, porque esse paciente com pneumonia adquirida na comunidade interna, a qualquer hora do dia, ele não escolhe a hora do dia, ele não escolhe o dia da semana que ele interna, a gente tem que ser capaz de manter a continuidade de cuidado por algum mecanismo que não seja contar em ter o intensivista mais experiente e todo o staff à noite, no sábado e no domingo, igual a gente tem nos dias de semana, porque isso não corresponde à realidade no Brasil nem fora do Brasil. Então, nesse estudo, já publicado também há alguns anos, em 2018, a gente mostrou que quando os protocolos, os mesmos tipos de protocolos, né, de adesão a medidas de processo de cuidado, protocolos de prevenção de complicações na UTI, eles estão bem implementados e quantitativamente são mais implementados, isso mitiga o chamado efeito de final de semana, que é justamente o efeito que mostra que internar no final de semana, internar nas off hours, né, à noite, etc., aumenta o risco de morte dos pacientes em relação a internar durante o dia de segunda a sexta. Então, a gente tem evidências para fazer isso e isso pode fazer diferença para os nossos pacientes com pneumonia adquirida na comunidade também. Então, para encerrar, pacientes com pneumonia adquirida na comunidade são a causa mais importante individual de internação em terapia intensiva no Brasil. Um em três pacientes morre no hospital depois da internação na UTI, mas um em dois se for ventilado e 70% se for idoso ventilado, e principalmente com outras falências orgânicas associadas. Uma melhor compreensão dessa epidemiologia, dos padrões de cuidado desses pacientes podem ajudar certamente a gente a desenhar melhores intervenções para tentar melhorar esse desfecho baseado em entender melhor que a gente pode modificar e não modificar em relação aos fatores de risco de morte desses pacientes. E, por fim, eu acho que a gente tem que ter outros efeitos, né? Da mesma forma que o nosso paciente com infarto não pode sair do hospital sem aspirina e beta-bloqueador, um paciente com pneumonia que não está vacinado para pneumococo, para influenza, para Covid e, eventualmente, para RSV, não deveria poder ter alta hospitalar sem uma recomendação de vacinação após isso, para diminuir o risco subsequente. A última coisa, só agradecer porque eu só vim aqui apresentar, mas quem fez o trabalho foi essa turma toda que está aqui, Melissa, Glória, Juliana, Felipe, Amanda, Bruno, Otávio, Pedro, Povo, Fernando Bosa, Mari, Ismael, que são nossos alunos de C, Pedro Kurtz, Gabriel Fonte, Igor Pérez e Leonardo Baixo, que são engenheiros e trabalham na área de ciência de dados do grupo. Obrigado. Excelente, Jorge. Parabéns pela apresentação, sempre brilhante. Acredito que a gente possa abrir aí para as perguntas no chat nosso aqui. O Adelon, você quer começar? Excelente, muito bom aí, Jorge. Acho que, primeiro, muito obrigado por ter trazido para nós aí dados interessantíssimos que nos fazem refletir sobre um problema importante e também até considerar se nós não estamos, de fato, negligenciando a importância do tema, né? E chamar a atenção também para o fato de que nós estamos falando aí, na maioria do que você apresentou, de dados da vida real, né? Não estamos falando de estudo randomizado controlado com critério de exclusão, nós estamos falando de dados do país brasileiras e talvez até por isso, por essa razão, esses resultados saltem aos olhos, né? Literalmente. E eu queria começar com uma provocação. Num dos estudos em que você fez a comparação de dois períodos, pré-pandemia e pós-pandemia, e você chamou atenção para o fato de que, poxa, a gente poderia esperar, depois de todo o treino com a pandemia, uma melhor performance. E será que isso não foi pelo contrário? A gente ter desaprendido um pouco durante a pandemia, onde a gente pegou algumas práticas de cuidado padrão e subverteu? O que você acha disso? É, esse é um ponto importante, né? A gente vem discutindo isso de várias maneiras, né? É, eu acho que a gente teve muito acesso a determinadas é, intervenções que não eram rotineiras ou habituais na pandemia. Então, a gente não pode tirar aí digamos assim, o valor
de ter tido acesso a muito mais testagem diagnóstica. Eu acho que teve um resíduo disso. Isso não ficou no mesmo nível que estava na pandemia, mas ainda tem um resíduo disso, né? Ou seja, se faz mais testagem para diagnóstico etiológico hoje, pelo menos é a impressão do que se fazia anteriormente, não só para as doenças virais. Eu acho que você tem muito mais acesso, segurança e talvez expertise mesmo para ventilação não invasiva e uso de alto fluxo. Acho que esses são dois pontos que eu acho que foram evoluções positivas. E tem muito mais acesso para leitos de terapia intensiva, que eu não mostrei aqui, mas a gente já sabe, o Ramon mostrou no Simpósio de UTIs Brasileiras, etc., que aumentaram o número de leitos, tanto do setor público quanto privado. Isso provavelmente se traduziu em mais acesso. Aí a pergunta fica: a que leito de terapia intensiva a gente melhorou o acesso? Porque se a gente antes não tinha staff quantitativo e qualitativo suficiente, ao aumentar o denominador, né, o número de leitos, a gente ficou mais desfavorável, e sem contar os burnouts, as demissões e as pessoas que é, evadiram a terapia intensiva. Então, eu acho que tem um pouco dessa perda, né? Existe muita literatura, principalmente norte-americana, disso, né? Por exemplo, que é, taxas de é, 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 prevenção de infecção adquirida no hospital, nos dados norte-americanos, voltaram para o ano 2017. Eles perderam todo aquele ganho que tinha havido até 2020, né, de progresso anual, de subir uma escadinha em vários aspectos. A gente deve ter tido isso também em uma dimensão importante pelas quebras de processo. Então, ó, acho que isso deve explicar parcialmente esse resultado. Mas isso é uma inferência, né? A gente não tem esse dado. Claro. Claro, mas de alguma forma isso se apoia um pouco até num outro dado que você mostrou, da diferença ali dos grupos de hospitais que tinham processos melhor estruturados versus não, com uma diferença de desfecho, né? Então, acho que, como você bem ressaltou, é uma inferência, mas eu acho que esse dado dá uma reforçada nisso. Jorge, ainda na continuidade do seu trabalho aí, o principal patógeno que você encontrou foi o pneumococo, nós estamos agora na síndrome do vírus sincicial respiratório, né? Eu participei hoje até de um evento aqui em Brasília, de um conselho internacional, discussão sobre vacinação, né, em populações frágeis, crianças, idosos, imunossuprimidos. O que você tem para contar um pouquinho para a gente? Cenas dos próximos capítulos. Duas pessoas que vocês conhecem bem, né? Que é Juliana Morales e o Felipe Amado, são respectivamente pós-doutorandos e alunos de doutorado, trabalhando justamente com etiologia. A gente está trabalhando com uma base que tem 80 mil testes em pacientes com pneumonia adquirida na comunidade, testes de toda a natureza, que vão desde a hemocultura aos antígenos urinários, os painéis, etc. E eu espero que em breve, se vão me convidar, quando a gente tiver os dados, eu volto aqui para contar para vocês. Então, nesse trabalho atual, a gente não tem esses dados de etiologia, mas os aspectos de tratamento e diagnóstico etiológico a gente vai explorar nesse trabalho retrospectivo e num estudo prospectivo que está sendo desenhado também pelo grupo. O Jorge, já que você tocou na Juliana e você apresentou aí uns dados bem interessantes dos quadros persistentes, né? E isso é uma coisa que a gente intuitivamente já tem a percepção de uma pior evolução, etc. Mas muito legal ver esse dado, né? Mas mesmo a gente já intuitivamente achando que é mais grave, é muito mais grave, né? Talvez é mais grave do que eu particularmente tinha essa percepção. Mas eu queria até para os nossos residentes que você desse uma reforçada. Você falou, passou meio ano passando em relação do que caracteriza esse perfil de paciente, para que os nossos residentes fiquem um pouco mais atentos e ligados nisso. Legal. Então, vou falar primeiro sobre o critério diagnóstico, depois e a importância, e vou comentar o dado especificamente que eu mostrei. É, Há mais ou menos aí uns 10 anos, começou uma discussão importante sobre o que seriam esses pacientes crônicos da terapia intensiva. Existia um modelo e um desenho, né, norte-americano que era muito complexo, né? Os pacientes que tinham traqueostomia, queimadura, etc., que ficavam mais de 7 dias. Enfim, tinha toda uma complexidade. E aí os australianos, com aquele pragmatismo deles de sempre, pegaram uma base de dados do ANZIX de 1 milhão de pacientes, pegaram, abriram os dados e falaram assim: vamos ver o que os dados contam em vez de a gente inventar um critério. E aí, nisso, eles fizeram uma análise
E a premissa, né, o David Pilcher, o Reinaldo Bellomo e o Jack Washington, que é americano, mas estava na Austrália nesse momento, trabalharam muito bem com a hipótese de que o crônico persistente é aquele indivíduo, a característica principal dele é que os aspectos que passam a determinar o desfecho dele são mais os aspectos pré-existentes do que os aspectos da doença aguda, porque a gravidade basal de doença, o choque, tudo isso está, em teoria, em resolução, mas existe um grupo de pacientes que se resolve completamente e vai embora, e outros que, por talvez serem mais frágeis, terem adquirido também mais complicações na UTI, etc., ficam mais tempo internados e morrem mais. Nesse estudo epidemiológico, eles viram que isso fica ali, varia um pouquinho no diagnóstico, mas fica alguma coisa entre 8 e 10 dias. E aí esse critério ficou de que você estar dependente da UTI por de alguma medida de suporte ou de cuidado mais intensivo. E ficar mais do que 8 ou 10 dias significaria uma doença crônica crítica persistente, perdão. Ao aplicar esse critério na nossa população, e aí só lembrando que esse foi um recorte que a gente pegou só dos pacientes idosos, né? Então, que já não é aquela coorte inteira que eu mostrei inicialmente do trabalho da Melissa. A gente viu que, de fato, a mortalidade dos pacientes é quase o dobro, a mortalidade dos pacientes que têm doença crítica persistente. É interessante a gente ver que o percentual. É interessante, mas não é surpreendente, que o percentual de pacientes que morrem na primeira semana não é muito grande. Porque a gente melhorou muito em oferecer medidas de suporte para esses pacientes, em ventilar os pacientes adequadamente, em ressuscitar os pacientes do choque. E aí, a partir do final da primeira semana, começa a abrir essa curva de sobrevida. Aí, um outro ponto interessante: a maior parte da diferença da mortalidade entre crítico persistente e o não crítico persistente, digamos assim, ela está dentro da parte precoce, dentro do hospital ainda, né? Ou dentro dos primeiros 30 dias. Depois, as curvas, elas ainda fazem diferença entre as curvas, mas elas começam a ficar um pouco mais paralelas, né? Elas não têm tanta abertura entre si. Então, ou seja, persiste a diferença total de mortalidade em 180 dias, mas esses pacientes pronunciadamente morrem muito mais no começo. E aí depois quem sobrevive, né, quase uma seleção natural, quem sobreviveu aqueles 60 dias primeiros, aí ele tem uma chance de morrer menor, né? Mas, ainda assim, quando a gente chega lá nos 6 meses de acompanhamento desses pacientes, a mortalidade é muito maior. A gente não olhou aqui nesse estudo específico, mas a gente tem um estudo antigo que mostra que para essa população de pacientes, não necessariamente o crônico persistente, mas muito idosos, que vê sepsis adquirida na comunidade, fica internados muito tempo na terapia intensiva, realmente a mortalidade cumulativa vindo desse mesmo recorte, hospitais privados e tal, depois de 90 dias, ela não é muito grande, mas eles reinternam muito. Esse é um ponto que a gente tem dos estudos antigos também. Jorge, aproveitando esse gancho aí do crítico crônico, o que eu tenho observado assim nos pacientes que a gente acompanha na UTI é que eles ocupam entre 10 a 15, 12% talvez dos leitos, e a taxa de ocupação leito-dia, né, é em torno de 45, 47%, né? Eles causam um prejuízo assim monstruoso, né? E a reabilitação deles é extremamente trabalhosa, né? É fato, né, e é por isso também, né, Fernando, que esses são aqueles pacientes que todo mundo conhece pelo nome. A gente pensa que eles são muito mais do que eles são, porque em termos de pacientes dias estão sempre lá, né? É, Mas, na verdade, Família, né? eles não são tantos, mas, é, mas eles ficam realmente 4, 5 vezes mais do que os pacientes gerais. Isso de forma e geral, a gente já tinha olhado isso no dado do Orquestra 1, junto com o Tiago Lisboa lá atrás, a gente não chegou a publicar esse dado, mas olhando nessa população específica de pneumonia, a sensação que dá é que a diferença de tempo de permanência, claro que ela existe, porque está na própria definição de ser crônico, né? Mas ela não chega a ser de 5 vezes como a gente olhava lá quando a gente pegava paciente geral de UTI. Talvez porque a gente esteja olhando uma população mais homogênea, todo mundo é pneumonia, os pacientes tinham disfunção orgânica. Então, ele acaba que, mesmo que o paciente que resolve rápido, ele resolve com 7 dias, ele resolve e não com. Mas não com 18, né? Mas assim, mas isso aí que você falou é totalmente verdade, né? uma característica também, né, é que ele não é aquele doente muito grave, né?
o que é muito grave morre em 48, 72 horas, aquele que chega chocado, enfim. Ele é um doente que ele normalmente não é tão idoso e não tem um SAPS tão alto também, né? Então, ele vai ter muitas vezes um second hit, assim, lá pelo terceiro, quinto dia, e aí ele acaba evoluindo, né, dessa maneira, né, também. Então, é aquela coisa da gente dizer para a família, não, ele está bem, ele vai sair logo, tenha cuidado, né? Eu acho E isso faz que com que a gente subestime a gravidade, né? Não, mas é que ele não é tão grave, né, Delon? Pega mas, um sapo, um cara desses aí, sei lá, mas tal- 48, 50. não tem como responder com os dados assim de cabeça agora, mas eu acho que de um lado ele talvez não seja tão, alguns desses pacientes não sejam tão graves na apresentação inicial, mas eles talvez sejam mais vulneráveis. Esse talvez seja um aspecto importante. Então, muitas vezes ele interna sem tanta carga de disfunção orgânica, mas ele foi para a UTI porque ele tem um pouquinho de disfunção renal, ele está precisando de oxigênio, etc, etc. E por trás disso é um paciente que já tem algum grau de fragilidade, ou tem uma comorbidade importante que deixa ele mais suscetível também às complicações. Era isso que eu iria comentar, assim, que muitas vezes esses pacientes têm comorbidades de hipertensão, que é das comorbidades que a gente observa, né, que tem maior prevalência, né, diabetes, enfim, e a partir do terceiro, quinto dia, né, acabam se manifestando em consequência dessa fragilidade que tu salientaste, né? Então, isso é bem interessante. O Então, Jorge, desculpa, Marcelo, eu sei que não é o nosso objetivo aqui discutir tratamento, é óbvio, mas eu vou pegar só um gancho que você chamou a atenção para os clusters. E a gente precisa começar a não olhar para as doenças como sendo tudo igual. Nós estamos falando aqui de pneumonia adquirida na comunidade grave, mas você, com um tipo de classificação que você utilizou, você identificou clusters que têm evoluções de prognósticos bem distintos. E, óbvio, dependendo da nossa capacidade, a gente pode identificar subfenótipos ainda mais distintos. E aí a gente entra, por exemplo, numa seara, que é sempre um bom motivo de discussão nesses pacientes, que é a utilização do corticoide. E aí é bom já chamar a atenção de que provavelmente não vai ser o mesmo efeito para todo mundo, né? Provavelmente. Não só porque a gente, quer dizer, de pneumonia de da comunidade eu não conheço, mas a gente tem estudos de sepse mostrando subfenótipos mais e menos responsivos a corticosteroides. E tem um outro lado que tem tudo a ver com o que o Fernando acabou de comentar sobre esses pacientes crônicos, os pacientes mais vulneráveis, que, na minha opinião, a gente negligencia um pouco quando fala de corticoide, né? É, é sempre perigoso, né? Quando a gente tem uma droga que a gente tem muita familiaridade, usa há muitos anos e é muito barato, né? Esse é um perigo, né? Esse é um negócio que todo mundo usa sem pensar e muito. liberado, né? E liberado, liberou geral. Então, mas a gente não pensa na vulnerabilidade do paciente. Então, eu acho que existe da mesma forma que existe heterogeneidade de efeitos de tratamento, de forma geral, existe heterogeneidade também dos malefícios, né, dessas drogas em função de quem é a população de paciente. E aí eu quero voltar para o ponto do Fernando, que é, imagina que eu tenho um paciente que tem ali, vamos pegar os fatores de risco principais de mortalidade que estão ligados às comorbidades no nosso estudo, por exemplo, que são o paciente com câncer, o paciente com DPOC grave, o paciente com fragilidade e alteração de capacidade funcional. Esse cara chega com pouca disfunção orgânica, precisando de vasopressor, mas em dose baixa, eventualmente não tem uma disfunção respiratória tão grave, e é um paciente idoso e tem um câncer de cólon, tem essas comorbidades que eu falei anteriormente, um DPOC, insuficiência cardíaca, eventualmente. O efeito do corticosteroide nesse paciente talvez não seja o melhor, né? Eu tenho um paciente muito vulnerável a complicações, as disglicemias, as outras alterações que esse paciente tem vão deixar ele muito mais vulnerável à complicação do que um paciente que tem uma reserva orgânica íntegra. A gente tem que olhar o outro lado dessa história, que é onde isso é aplicado. Se eu estou numa UTI que a minha taxa de infecção nosocomial é muito alta, a minha taxa de multiresistência é muito alta, eu teria muito mais preocupação de fazer corticoide de uma forma liberal do que numa outra UTI, mesmo os estudos mostrando que aumenta um pouquinho a taxa de infecção e isso tem um efeito marginal e talvez não tenha efeito na mortalidade, mas a gente tem que entender qual é o standard of care dessa unidade também, né?
Então, se eu não consigo prevenir as complicações que o corticoide pode causar, e você tem uma população muito vulnerável, eu acho que a gente tem uma pequena bomba aí na mão. Eu tive há 2 semanas atrás, Jorge, a gente não está discutindo patógenos, né? Eu tive um paciente com pneumococo, tá? Adquirido, uma pneumonia adquirida grave na comunidade. Esse paciente, ele faleceu conosco. Ele desenvolveu uma meningite por pneumococo, sabe dela? Fez um edema cerebral e ele herniou com nós. Ou seja, quando você verifica, né, a identificação desses patógenos, que teoricamente são patógenos, né, que eles são bastante controláveis, né, na própria comunidade, ele pode evoluir de uma maneira bastante grave e contaminando órgãos secundários e quebrando barreiras licóricas. E isso é impactante. Aquela pergunta que eu ia te fazer era assim, Jorge, de média permanência desses pacientes, assim, só para que todos também fiquem na mesma moeda, né? Porque o atraso de chegada desses pacientes, né, com uma pneumonia comunitária grave na terapia intensiva, a gente sabe que existe. E a pergunta é se isso realmente impacta em mortalidade igual aos estudos de sepsis. E em relação à média permanência, se você tem uma ideia. Essa foi uma pergunta que me foi feita hoje também, um fórum que eu estava sobre protocolos, né? E de pacientes com PAC grave e a média permanência desses pacientes quando eles vão para a terapia intensiva. Então, vou começar lá da tua primeira pergunta, Marcelo. É, eu acho que quando a gente é, olha esses pacientes com PAC grave, acho, assim, isso que você falou do pneumococo para mim é super importante, né? Porque é claro que o pneumococo continua sendo um patógeno muito relevante, né? Eu acho que a gente tem dois problemas de etiologia, tá? O primeiro problema de etiologia que eu vejo é quando a gente não busca o diagnóstico etiológico. Isso é um problema importante. A gente fica no escuro e trata esse paciente de uma forma cega. E a primeira complicação a gente atribui a qualquer coisa. Broncoaspiração, complicação nosocomial, e talvez seja um patógeno lá da comunidade que não está coberta, talvez seja uma infecção viral, enfim. A gente tem toda essa questão. É, a segunda coisa é quando a gente faz tudo de testagem etiológica e aí não identifica nada. Isso aí também é um cenário super complexo, né? Bem complicado. É, bom, eu não tenho, como eu te falei, eu não tenho dado por patógeno, mas o tempo médio de internação desses pacientes na terapia intensiva é 8 dias. Quando os pacientes são ventilados, aí você bota aí pelo menos mais 5 dias aí de média de duração de tempo de internação. A gente vê que, ao longo do tempo, o tempo médio vem caindo tanto para os estudantes sem ventilação invasiva e com VM invasiva também. Ao longo dos anos, isso vem melhorando um pouco, o que deve ser um bom sinal, em princípio. Mas isso não se traduziu em redução de mortalidade significativa dos doentes ventilados. Então, eu também não sei até que ponto a gente não está caindo um pouquinho a mortalidade, porque eventualmente está parando mais cedo alguns tratamentos, né? Acho que isso também pode ser um ponto, principalmente quando a gente olha para uma população muito idosa, né? É, acho que, Perfeito. eu acho que uma coisa também, Jorge, que eu quero reforçar do que você já falou, é que a qualidade do processo de cuidado é fundamental, né? Esse é um paciente que requer muita atenção nossa de fazer o básico bem feito, né? Às vezes a gente derrapa e desliza nisso e não dá muita importância. Um ponto para ressaltar aí, o Marcelo falou do pneumococo, é que quando a gente olha os dados hospitalares, que inclui hospitalizações fora e na terapia intensiva, por exemplo, dos dados nacionais, o equivalente do nosso SUS, tá? Do Ministério da Saúde de Portugal, que olha os hospitais públicos, a gente vê, por exemplo, nitidamente um marco na redução de casos de mortalidade dos pacientes a partir do momento que a vacina pneumocócica se tornou obrigatória na população em Portugal. A gente tem uma cobertura vacinal baixa ainda de pneumococo. E eu tenho uma preocupação adicional, que eu não sei se tem fundamento, eu juro para vocês que eu vou olhar isso num estudo prospectivo, porque eu tenho muita curiosidade sobre isso, mas eu tenho dúvidas se mesmo a faixa etária que a gente utiliza para a recomendação da vacina não é muito alta para o Brasil. Porque hoje eu tenho uma população de 55 anos, que tem, que é a população, dentro dessa população, os pacientes que internam com o CAP no Brasil, essa faixa etária, eles têm uma carga de comorbidade muito elevada.
Então, eu não sei se isso não A versão equivale. primária ruim, né? Então, assim, disfunção renal, insuficiência cardíaca. Então, eu não sei o quanto isso não equivale a populações mais idosas em países de alta renda. Existe um estudo muito interessante na Nature há alguns anos que mostra, através de uma redução de média do que seria, o que significa ter 63 anos em diferentes países do mundo, né? Então, eles pegam lá dados do Global Burden of Disease, dados de bases internacionais de doenças, e criam um protótipo médio do que seria uma pessoa de 63 anos. No Brasil, ter 63 anos significa ter 63 anos. Mas 63 anos dessa média significa ter 78 no Japão e 45 na Nova Guiné. Então, essa régua que a gente usa, 60 anos, 65, não sei o que e tal, eu não sei se ela está bem calibrada para a carga de comorbidade e a vulnerabilidade da nossa população. Isso só para falar de quem não está formalmente indicado. Mas em quem está formalmente indicado, a sensação que eu tenho, eu posso estar equivocado, mas a gente vai olhar isso nesse estudo prospectivo, é que a cobertura vacinal de pneumococo ainda é baixa. Se a gente comparar com influenza, sobretudo, o pessoal deu uma descuidada no Covid nos últimos 2 anos também em relação a revacinar. Então, isso é um ponto importante. E eu nem estou entrando no RSV ainda, que é outra conversa, mas que parece ter importância, sobretudo nos pacientes que têm doenças crônicas e comorbidades importantes ou que são imunossuprimidos, né? Tô falando só de adultos, claro. Jorge, Aproveitando você esse acha que gancho o também CUB das 65. comorbidades, o- não necessariamente pneumonia, né? Mas assim, eu fiz uma análise dos primeiros 6 meses desse ano. A gente tem 2 hospitais dentro do mesmo, né? Que nós trabalhamos com medicina privada e tem um percentual de pacientes SUS. E eu comparei das UTI SUS com UTI privada de uma maneira geral. O paciente que interna na UTI privada, ele é mais idoso, quase 70 anos e tem mais comorbidade. E na admissão, ele tem um SAPS-3 mais baixo. O paciente que interna na UTI SUS, ele é mais jovem, tem menos comorbidade, mas tem um SAPS mais alto. Onde é que vocês acham que a mortalidade é maior? Né? Essa é fácil. Qual é? Aonde? Lá na SUS, Não, na privada. Os caras que têm mais comorbidade. É você aquilo que a sabe gente estava que comentando antes, que o cara não é tão grave, o paciente não é tão grave quando ele interna. É. Mas a comorbidade, a fragilidade, isso que o Jorge salientou, ele fica 3, 4, 5 dias na UTI, ele vai, não é? Ele pega uma infecção secundária, não é? Ele, se está em ventilação, vai fazer uma PAV, enfim, não é? Perde função renal, não é? E isso Então, a gente não está Salu, Salu, falando, a gente não está falando de desfechos de médio e longo prazo que não mortalidade, né? Porque se a gente ainda incluísse funcionalidade, se a gente incluísse cognição, isso ia ser ainda mais importante. A gente está falando só de desfecho duro, viveu, morreu, né? Salu, se eu tivesse botado fé nos dados do PIB brasileiro, eu tinha acertado. Porque o sul do Brasil é a única região em que os hospitais públicos têm melhor desfecho com os pacientes sob ventilação mecânica do que os hospitais privados. Eu devia ter Verdade. usado essa informação. não é ventilação mecânica, é a Não, pouca. não, não, Fernando. Só fiz aqui Sacanagem, cara. aproveitando a deixa, para dizer que nos dados úteis brasileiras, a única região do Brasil que acontece o contrário, que no resto das outras regiões, os pacientes do privado têm desfecho melhor. No sul, os pacientes que internam têm sob ventilação mecânica, do público têm desfecho melhor. É a Isso é única. fato? É fato. Ah, não. Os hospitais públicos aqui são hospitais muito bons, cara. Eu não Não, não estou fica falando muito do privado, empolgado, né? não. Mas Não, eu. ô Jorge, deixa eu fazer uma pergunta para você. Assim, tá, a gente está trabalhando num mundo hoje de alocação de recursos, principalmente em pacientes privados também, né? Não só públicos privados. Tá? E o que você orientaria a todos aqui sobre a utilização de scores para você fazer a internação nas terapias intensivas por nivelamento, né? Então, qual que seria o melhor score? O CUB 65, você acabou de falar que ele pode estar até descalibrado, ou seria momento uma recalibração, ou porte ou PSA, né? O que você indicaria para a gente alocar o Olha, recurso humano na terapia intensiva no APAC grave? ó, eu vou falar. Eu acho que
eu acho que os scores de terapia intensiva não são bons para isso. E os scores de pneumonia específicos, de PAC, eles também não são excelentes, né? Tanto é que se criou depois um monte de variações, né, de outros scores para tentar melhorar isso, mas nenhum é excelente. Então, eu acho que a gente tem que ir no simples, né? Eu acho que o melhor é usar o score ao contrário, né? É usar o score para dizer quem não vai para terapia intensiva e não quem vai. Quem vai, o intensivista tem que decidir, tem que fazer uma triagem boa, né? Mas assim, mas quando eu digo que não vai, é porque um curve zero tem uma mortalidade extremamente baixa. Um curve um, excetuando, eu vou fazer a exceção de qual é, excetuando aquele paciente jovem que tem uma disfunção orgânica respiratória isolada, isso pode acontecer, o cara pontua lá no respiratório, no R, né? Ele não tem confusão mental, porque ele tem boa reserva cognitiva cerebral, ele é jovem, ele tem, às vezes, uma pneumonia pneumocócica, uma pneumonia atípica, uma influenza, e tem, é jovem, mas ele pode ter disfunção respiratória. E aí ele só está taquipneico e ele não subiu a ureia ainda e ele não pontua na pressão arterial, porque ele pode estar mantendo ali limítrofe. Então, esses são os casos que a gente tem que tomar cuidado do CURB 1. Mas todos os outros, em princípio, do CURB 1 também não necessitam, né? Porque a mortalidade é extremamente baixa, a decisão é se ele vai para casa ou se ele vai para a enfermaria, né? Essa é a decisão. Aí, daí em diante, começa a ficar mais complicado. E a complicação que eu coloco é pelo seguinte: a gente tem que lembrar que o curve, onde ele vem, né? Primeiro, ele veio para justamente isso, né? Essa alocação de quem não precisa e quem é abaixo de complexidade. O segundo, ele vem de 25 anos atrás, do sistema do NHS, que é um sistema apertado do ponto de vista de lei de terapia intensiva, né? Ou seja, ele foi utilizado e calibrado num sistema onde quem tem uma disfunção orgânica vai para uma HDU, né? Uma High Dependency Unit, não vai para terapia intensiva, mesmo se tiver ventilação não invasiva contínua, que não é uma realidade nossa. Então, acho que a gente tem que olhar com mais cuidado. Eu não sou muito favorável a usar os scores, eu acho que como intensivista, assim, meu olhar é o olhar das disfunções orgânicas, mas eu acho que o curva ele dá uma ideia interessante, porque às vezes também, por outro lado, a gente pode não ter ah, uma, uma percepção de que aquela pequena confusão mental, aquela ureia um pouquinho mais alta, aquela pressão arterial limítrofe significa risco, né? Então, aí ele só ajuda a gente a estratificar. Coincidência ou não, o CURB 65, tirando a idade, né? O CURB é muito parecido com o QSOFA, né? Então, vamos lá. Legal, Jorge. Essa invenção da roda aí não foi tão invenção da roda, né? Jorge, muito legal, sensacional. Eu acho que mais bacana ainda é a gente ter tido uma discussão desse nível, basicamente com dados brasileiros, né? Eu acho que essa é uma coisa que a gente precisa se orgulhar e parabenizar você aí pela tua liderança, pelo trabalho que você tem feito aí junto com uma turma que tem se destacado cada vez mais. Eu acho que muito importante para a nossa especialidade, muito importante para a medicina brasileira. Parabéns mesmo, de verdade. E só lembrar, porque eu dei o spoiler aqui, mas eu não queria que isso tirasse o brilho da turma que, como eu falei, fez o trabalho de verdade. Melissa, Juliana, Glória, Léo, essa turma toda que vai apresentar tudo isso no CBMI. Então, antes da publicação, vai estar lá no CBMI. Tudo isso que eu mostrei aqui, cada um é um trabalho que vai estar lá. Vamos prestigiar, pessoal. Legal. Novembro, né? Segunda quinzena, CBMI em São Paulo. De abraço aí, turma. Então tá. Então, Tchau Jorge, aí. obrigado. Boa noite aí. Valeu, Boa Jorge. Obrigado. noite a todos Abraço aí, Obrigado, aí. todo mundo. Jorge. Obrigado Valeu, novamente. Tchau, obrigado. tchau.